Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD Jovem, um programa que se destina a estudar as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Neste trimestre, estamos estudando a respeito da teologia pentecostal, da doutrina pentecostal, uma lição que tem como tema geral o vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. E já estamos caminhando para o final deste trimestre e hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. O texto do dia se encontra em Atos capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. E a síntese da nossa lição diz assim: Sinais e prodígios são para os nossos dias, tanto para confirmar a pregação do Evangelho, como para ajudar e abençoar necessitados. Então, a nossa lição de hoje tem 2 tópicos. Vamos estudar no tópico 1, sinais e prodígios confirmam o ministério de Jesus, e no tópico 2, sinais e prodígios confirmam o ministério da igreja. Convido você a continuar conosco. O programa EBD Jovem está apenas começando. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje aqui para estudar a lição de número 11, Sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. É bom que a gente coloque que o movimento pentecostal, desde a sua origem, sempre foi um movimento no qual aconteceram milagres, sinais, maravilhas. O movimento pentecostal reúne pessoas que têm uma maior abertura para o sobrenatural, para a busca do poder de Deus, para orar, pedindo e suplicando a intervenção divina, sobrenatural na história. Então, sinais e prodígios não são coisas assim tão raras no movimento pentecostal, porque desde a sua gênese até hoje, os pentecostais, nós crentes pentecostais, gostamos de orar a Deus, de pedir a Deus para curar as enfermidades, pedir a Deus para fazer milagres, oramos a Deus pedindo uma intervenção de Deus na história. E o tópico 1 da nossa lição fala de sinais e prodígios que confirmam o ministério de Jesus, e o tópico 1.1 diz, definindo os termos sinais e maravilhas. Essa palavra sinal vem do grego, semeia, no plural, e daria a ideia de sinais, e traz a ideia de avisos, marcas, ou símbolos. E além desse significado de uma marca distintiva, essa palavra sinal no grego também traz a ideia da realização de um milagre. Um milagre é um fato sobrenatural que chamou a atenção, que marcou, que realmente foi uma característica distintiva da operação sobrenatural de Deus. E a outra expressão, maravilhas, do grego, terata, é usada como sinônimo para sinais e traz a ideia de algo sobrenatural, fora do comum, que está acontecendo ou acontecerá. Então, sinais e maravilhas são 2 palavras diferentes, mas que no contexto bíblico ela tem o mesmo significado. Elas têm o mesmo significado. Sinais e maravilhas nada mais são do que intervenções sobrenaturais de Deus no mundo natural. Deus, ele é todo poderoso e ele tem poder de fazer intervenções nas leis da natureza, intervenções no mundo natural para cumprir um propósito. Inclusive tem um dos 9 dons espirituais, é o dom de operação de maravilhas ou dom de operações de sinais, operações de maravilhas. Então são milagres extraordinários, são acontecimentos extraordinários que Deus faz. É bom a gente entender
que o diabo, por ser um ser sobrenatural, ele também pode fazer milagres, mas o poder do diabo ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Ele pode fazer algum milagre, porém, ele não tem todo o poder e nem tem muito poder assim como muita gente pensa. Apenas Deus é onipotente. Apenas Deus tem todo o poder no céu e na terra. Então aqui, desde já no início desta lição, é bom a gente entender que tanto o diabo faz milagres, como também Deus faz milagres. E aí a gente vai estudar no final dessa lição que é necessário que a gente faça a distinção entre os milagres de Deus e os milagres do inimigo. Então, milagre não se explica. Milagre não é um truque, não é uma ilusão de ótica. Os mágicos aí, eles fazem truques, eles são mestres do ilusionismo, mas isso não é milagre. Mágico nenhum faz milagre. Milagre, só quem faz são seres sobrenaturais. Então é Deus, e seus anjos, e o diabo e os seus demônios. Então aqui vamos estudar a respeito dos milagres de Deus. No tópico 1.2 da nossa lição, fala de sinais e prodígios na história de Israel. Os hebreus têm vários exemplos da intervenção sobrenatural de Deus na história. A Bíblia é um livro cheio de registros de milagres ao longo da história. Então nós vemos aí, desde o Gênesis, milagres lá para que a esposa de Abraão, Sara, tivesse um filho, engravidasse. Nós vemos, e assim nasceu Isaac. A esposa de Isaac também era estéril, tinha dificuldade de engravidar. Também Deus fez um milagre, abriu a madre dela, ela engravidou. São intervenções sobrenaturais. Deus providenciou para Abraão ali um cordeiro para substituir Isaac lá no Monte Moriá, para que fosse sacrificado. E Deus opera muitos milagres, sinais e maravilhas. Vemos que Moisés, por exemplo, Moisés teve um ministério marcado por grandes milagres. Através de Moisés, só para citar ali na questão do Êxodo, Deus enviou 10 pragas para punir os egípcios, ali através de Moisés. Ele fez muitos milagres, as famosas 10 pragas do Egito. Moisés depois abriu o Mar Vermelho. Moisés realizou muitos milagres, ou seja, foi usado por Deus para realizar vários milagres. É importante que a gente entenda que o poder não está no homem, o poder não está no homem nem na mulher de Deus. O poder é de Deus. Nós apenas somos instrumentos de Deus, que Deus nos usa para realizar um milagre. Nós vemos também que, além de Moisés, no Antigo Testamento, 2 outros profetas se destacaram muito na realização de milagres, que foi Elias e Eliseu. Inclusive, em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 24, o capítulo 18 fala sobre o confronto de Elias com os profetas de Baal, e ali Elias propôs um desafio para aqueles profetas, porque havia necessidade de provar quem era o Deus verdadeiro. E ali Elias disse, 1 Reis 18, 24, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Eles aceitaram o desafio e quando tudo preparado, diz o versículo 38 e 39 de 1 Reis 18, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aqueles profetas de Baal, de vez em quando faziam um milagrezinho lá, michuruca, mas aqui diante da presença de Deus, Deus não permitiu que eles fizessem nenhum milagre e apenas o Deus verdadeiro foi quem fez milagre, fazendo cair fogo do céu. Então Elias, ele foi usado por Deus para fazer vários milagres, não somente esses, mas tem vários milagres registrados na Bíblia através de Elias, como também tem vários milagres realizados por Eliseu, o sucessor de Elias. Então esses
profetas, Moisés, Elias e Eliseu, se destacam na Bíblia, no Antigo Testamento, como pessoas que foram muito usadas por Deus para fazer milagres. Então, isso é comum, é normal, na história bíblica a gente vê milagres no Antigo Testamento. Muito bem, o nosso primeiro bloco do programa de hoje já está chegando ao final. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Amém, glória a Deus, eu sou o pastor Fábio Henrique, este é o programa EBD Jovem, um programa destinado a estudar a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Estamos aqui hoje estudando a lição de número 11 deste quarto trimestre de 2018, uma lição que tem como título Sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. Já vimos no bloco anterior o conceito, a definição de sinal, de prodígio, de maravilha. Vimos também que no Antigo Testamento Deus usou Moisés, Elias e Eliseu para realizar muitos milagres. Acontecia milagres no Antigo Testamento. E agora vamos aqui para o tópico 1.3 da nossa lição, porque Jesus operou sinais e prodígios. O ministério de Jesus foi um ministério marcado pela realização de milagres, sinais e prodígios. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Jesus, ali em Nazaré, no início do seu ministério, ele entrou na sinagoga de Nazaré e ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, etc. Então Jesus, ele foi revestido do poder do Espírito Santo e para realizar muitos milagres, muitos sinais e maravilhas, e nós vemos que Jesus, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos de diferentes enfermidades, ele libertou pessoas oprimidas pelo diabo. Então Jesus teve um ministério muito marcado pela realização de milagres. A Bíblia diz que Jesus, ele era poderoso em palavras e obras. Lucas capítulo 24, versículo 19, diz, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Então, Jesus, ele não somente era ungido e capacitado pelo Espírito Santo para ensinar, para pregar, mas também para realizar milagres. Ele era poderoso em palavras e obras. Em João, no capítulo 3, versículo 2, Nicodemos reconheceu que Jesus fazia muitos sinais, milagres. Inclusive, ele diz: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Também Nicodemos reconheceu que Jesus fazia sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Vemos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 22, uma palavra também referindo-se a Jesus, dizendo: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Aqui no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, Pedro, ele chama a atenção que Jesus foi uma pessoa, um varão aprovado por Deus, ele foi um homem que realizou milagres. É importante a gente frisar isso, porque Jesus, ele realizou milagres como homem, não porque era Deus. É claro que como Deus ele tem todo o poder para fazer qualquer milagre, mas quando estava aqui na terra, ele fez milagres como homem. Como a gente já leu aqui, Atos 10 e 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
Então ele fez pelo poder do Espírito Santo. Quando ele expulsou demônios, disseram que Jesus expulsa demônios por Beelzebu, mas Jesus disse: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Pedro diz em Atos 2:22 que Jesus foi varão aprovado por Deus diante do povo com milagres, prodígios e sinais. São 3 palavras sinônimas aqui: milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Então é importante a gente entender isso, que quem faz o milagre é Deus, não é o homem ou a mulher que é usado por Deus para este fim. Então o poder não está no vaso, não está na pessoa que é usada por Deus, o poder está em Deus. Então Jesus, ele foi um varão aprovado com milagres, sinais e maravilhas. No tópico 1.4 da nossa lição, uma geração má e adúltera pede sinal. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz que os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. Eles querem, judeus, sinal milagroso, milagre, e os gregos pedem sabedoria. Em Mateus, capítulo 16, versículos 1 e versículo 4, os judeus religiosos chegaram para Jesus e disseram o seguinte, preste atenção, Mateus capítulo 16, versículos 1 e depois o versículo 4. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E no versículo 4, Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Os judeus, eles queriam muito, eles acreditavam muito que quando uma pessoa é de Deus, um profeta é de Deus, ele faz sinais sobrenaturais, ele faz milagres, e eles exigiam isso de Jesus. E Jesus disse que quem exige isso é porque é uma geração adúltera, perversa, que fica pedindo sinais para poder crer, impondo condição para crer, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Em João capítulo 12, no versículo 37, João capítulo 12, versículo 37, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Então muitos religiosos judeus viram Jesus fazendo milagres, eles pediram um sinal, nos mostre um sinal, nos mostre um milagre, mas Jesus fez muitos milagres e eles não creram nele, então eles usavam isso como desculpa. E Jesus disse que o maior sinal é da sua ressurreição. Ele comparou ali, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus também passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitaria. Então, embora algumas pessoas não crescem em milagres, mas a Bíblia também registra que alguns judeus acreditaram em milagres. João capítulo 2, versículo 11, após Jesus fazer o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, diz que ali Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. No versículo 23 do capítulo 2 de João, diz que estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, também, se alguns não creram em Jesus, outros creram por causa dos sinais. João 4:48 também fala que pessoas creram e viram os sinais e prodígios feitos por Jesus. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais uma rápida pausa e já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta
para estudar, dar continuidade ao estudo da nossa lição de número 11, sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. Então já vimos que sempre existiu sinais e prodígios no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, e o tópico 2 da nossa lição, sinais e prodígios confirmam o ministério da igreja. Então esses milagres, sinais e prodígios como confirmação da mensagem, da pregação, acontecia não somente na época do Antigo Testamento e na época de Jesus, mas também na época da igreja, cumprindo-se o que Jesus falou. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 20, Jesus disse assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Esse versículo, essa passagem aqui é muito forte. Eles foram pregar a palavra do Senhor por toda parte e Jesus ia cooperando com eles. De que maneira, de que forma? Jesus coopera confirmando a palavra por meio de sinais, por meio de milagres. Por isso que o título da nossa lição é Sinais e Prodígios confirmam a pregação do Evangelho. E Jesus, em Marcos 16 e 20, ele prometeu nos acompanhar, à medida que a gente fosse pregar, ele nos acompanharia e confirmando a palavra com sinais e prodígios. E isso é uma coisa que a gente vê ao longo do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, na história da igreja, sempre teve isso, eles realizando milagres, Deus fazendo maravilhas no meio deles, operando muitos sinais, muitas maravilhas, Paulo, Pedro, e não somente eles, mas outros também realizaram grandes maravilhas. A gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, por exemplo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, eles realizavam bastante milagres, muitos sinais, maravilhas. Atos capítulo 14, versículo 3, diz: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então Jesus confirmava a palavra, a pregação de Saulo e Barnabé, de Paulo e Barnabé, através de milagres e sinais. Então os milagres, os sinais, os prodígios, maravilhas, eles servem para confirmar a pregação da igreja, para confirmar a pregação do povo de Deus, conforme está aqui na nossa lição. No tópico 2.2, sinais e milagres atendem à necessidade das pessoas. Dois grandes propósitos de Deus na realização de milagres, vamos dizer assim, três. Um é a confirmação da palavra, da pregação, como nós já vimos. Segundo, é glorificar a Deus. E terceiro, é aliviar o sofrimento humano, Então Deus, ele permite, ele faz milagres através de nós, com esses três objetivos. Então, confirmar a pregação da igreja, glorificar a Deus e aliviar o sofrimento humano. Diz em João capítulo 9, versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aquele homem lá
era cego e perguntaram, né, por quê. Jesus disse, aquela enfermidade é para que se manifeste nele a glória de Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, às vezes, Deus permite alguém ficar doente para que através daquela doença, daquela pessoa, Deus curar aquela pessoa e aquele milagre, aquela cura servir para glorificar a Deus. Então tem outras passagens, Atos capítulo 3, versículo 8, que também confirma isso aí. Mas além de confirmar a palavra e de glorificar a Deus, os milagres também servem para aliviar o sofrimento humano. Deus é misericordioso, ele se compadece, né, das pessoas que sofrem. Em Lucas capítulo 13, versículos 16 e 17, diz, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Era uma mulher que era enferma, de um problema na coluna, vivia encurvada já há muitos anos, né? Muitos anos, há 18 anos. E Jesus não quis nem saber. No dia de sábado ali curou ela para aliviar o sofrimento. Inclusive Jesus disse que Satanás, né, trazia presa há 18 anos. Era uma enfermidade de origem satânica, né? Jesus, ele cura, né, como demonstração da sua compaixão, né, do seu amor, da sua compaixão por aqueles que sofrem com enfermidade. Capítulo 14, versículo 14, né, a gente vê Jesus dizendo, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, o que move Jesus a realizar milagres também é a compaixão, a identificação, o amor dele que se identifica com aqueles que sofrem. Então, meus queridos irmãos, os milagres, eles confirmam a pregação da igreja, eles glorificam a Deus e aliviam o sofrimento do homem, o socorro bem presente na hora da angústia para aqueles que sofrem com enfermidades, né? É claro que a gente falou que existem milagres malignos, que o diabo também pode fazer milagres, por isso que Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vai ter pessoas que fez milagres, mas esses milagres não foram de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15, diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. 1 João, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que devemos provar os espíritos para saber se eles são de Deus ou não, porque muitos falsos cristos têm se levantado sobre a terra. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD Jovem. Então, estudamos hoje sobre sinais, milagres, maravilhas, prodígios. São marcas distintivas do movimento pentecostal, das igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus. E esses milagres que Jesus operou no passado, ele também opera no presente, com o objetivo de confirmar a pregação da igreja, com o objetivo de glorificar a Deus e de aliviar o sofrimento humano. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.